Salve rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 principais conhecimentos que eu acredito que fez uma grande diferença na minha carreira e que mudou o meu jogo e meus resultados da água pro vinho. Esse vídeo é um vídeo feito a pedido de um inscrito, deixou um comentário num dos vídeos e eu falei que queria fazer. Antes de mais nada, se você já é reggae aqui do canal, não esquece de deixar o seu botão de like na confiança de que o conteúdo será bom. Caso você ainda não é inscrito, assista o vídeo e caso ele lhe agregue algum valor, considere deixar sua inscrição, que ajuda bastante a nossa criação de conteúdo por aqui. Então vamos lá, rapaziada. Uma das primeiras coisas que eu acho que é muito importante a gente aprender dentro do poker, e é uma coisa que eu errava muito, é aprender a foldar mais. Às vezes a gente paga bastante, principalmente para um cara que estuda mais teoria do jogo, estuda mais GTO, acaba pagando bastante. E isso é uma das coisas que me fez perder muito dinheiro ao longo do tempo, acredito eu. Mudando esse tipo de cenário, acredito que eu melhorei bastante. É que eu vou mostrar uma mão para vocês entenderem do que eu tô falando. Aqui a gente tem um cenário que vai acontecer diariamente, tá? O oponente abre do button, a gente fleta, ele se beta flop, a gente dá call, poderia dar check raise, eu não vou entrar no mérito da linha que a gente poderia adotar. Só quero mostrar pra vocês algumas coisas. Que eu paguei flop, no turn médio pra ele, pra ruim, ele acabou barrelando o turn, eu paguei. E no river, ele barrelou mais uma e eu foldo, tá? E pra esse 3 barril, pro C-bet per river, eu foldo bastante top pair que é fraco ainda, tá? Eu foldo cerca de 26% de top pair que é fraco. E são mãos que antigamente eu pagava bastante 3 barril. E, cara, o que eu reparei, tá? Ao longo do tempo, estudando, é que bons jogadores aprendem a foldar melhor. Eu não tô dizendo que essa mão especificamente deveria ser call, não deveria, mas eu quero mostrar alguns pontos pra vocês que eu acho que faz total diferença na maneira como a gente pensa o jogo, na maneira como a gente extrai valor e na maneira como a gente se mantém vivo nos torneios, tá bom? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é, eu peguei aqui o MDA de jogadores regulares, bons jogadores high stakes, inclusive, então tem o Aziz, Darwin, Deckman, vários jogadores que tem mais de 300, 400 mil dólares de lucro na carreira, e eu quero que vocês reparem em todos eles isso aqui, ó, tá? É o fold river, basicamente, em todas as linhas. Então aqui inclui 3 barril, bet, check bet, bet, diferentes linhas que roda de bet até o river, e a gente consegue ver a frequência de fold deles. E o que acontece? Vários deles, ó, como esse jogador tem 55% de fold river, o próprio Darwin tem 61% de fold river, o Deckman tem aqui 63% de fold river, Larry Hugh tem aqui 65% de fold river, Matt Lindbergh tem aqui 55%, o Próspero chega a foldar 73% para bet river, a média dos regulares mid stakes ali, 530 jogadores muito bem selecionados, jogadores lucrativos também, 59% de fold river, e o Servlamin, um ótimo jogador, 54% de fold river. E o que acontece? Em um certo momento da minha carreira, a minha stat de fold estava menor do que a média desses jogadores, e cara, na grande maioria das vezes, foldar mais faz com que a gente fique mais vivo no torneio, faz com que a gente ganhe mais dinheiro. Por quê? Porque pagar em alguns cenários de bluff catcher, que é isso, cenários que a gente paga para pegar o bluff do oponente, ele tem EV 0. O que é isso? Se ele estiver blefando próximo da teoria, se ele não estiver blefando mais que a teoria, a gente vai estar ganhando 0 de EV. E assim, não é aí que mora a lucratividade das jogadas. Os maiores EVs estão nos nossos mãos de valores. Então, somente quando eu percebi isso, que eu não precisava pagar a teoria, que eu não precisava ficar estudando estratégia de linha teórica, e comecei a entender que eu posso foldar mais, principalmente em linhas que os caras têm menos blefe do que deveria, né, que torna nossos bluff catchers EV negativo, foi quando eu comecei a ter mais consistência. E aí, eu vou usar a própria teoria do jogo para mostrar isso para vocês. Aqui a gente tem o seguinte cenário. A gente tem um Big Button, e qual que é o cenário? O Button tá jogando aqui, ó, com 51% de range, o Big Blind tá defendendo 68% do range, um range bem amplo, e a linha que a gente tá enfrentando é a seguinte: o Big Blind checa, o Button pode se betar bastante, é que eu nem coloquei bet range, ele tá se betando 60%, a gente dá call, turn bate um 9, o 9 não é muito bom pro Button, mas ele continua barrelando, e a gente vai lá e paga mais uma mão, mais uma vez, mais uma street, e a gente checa no river valete, não completou flush, mas completou algumas sequências desde o turn, né? No turn já completou 8 e 6, no river completou dama 10. A gente checa e o Button dá win, tá? Percebam, o Button, quando ele dá win nessa linha, bet, no river ele faz 133% do pot, 35 big blinds, ele deveria estar blefando 37% das vezes, sendo que as high é 20% desse range e no made range 17% desse range. Para ficar mais visual para vocês, vamos filtrar aqui, ó, as mãos que blefam, tá? Então a gente vai pegar aqui somente as high e bluff. Então ele teria que estar blefando dama 8, off, dama 8 suited, dama 6 suited, dama 4, dama 3, dama 2, 10 e 4, 10 e 6, 6 e 4, Ás e 4, Ás e 3, Ás e 2, Ás e 10, Ás e dama. Todas essas mãos deveriam ser bluffs na parte do oponente. Tá claro que ele não vai chegar com essas mãos 100% das vezes. Se a gente colocar aqui, a gente vê que as mãos que mais chegam são dama 6, 10 e 6, dama 8 e os ases mais baixos. Mas, mesmo que ele esteja blefando tudo isso, as mãos nossas do Big Blind, mãos como Rei 6, que é um top pair, que é fraco, ganha 0,39% do pot, tá? Um Rei 4 que paga de vez em quando, ó, menos 0,06, são calls indiferentes teóricos. Por quê?
porque não são spots, a gente tem que estar pegando ele blefando, e a obrigação do Button nesse cenário é colocar blefe suficiente que ele torne as nossas mãos indiferentes para ele tomar mais calls. Então os maiores EVs dele vêm dos topos, né? Rei, dama, 35% do pot, 23% de 23 de EV no caso. E aí o próprio Big Blind, as melhores mãos, as mãos que mais vão ganhar dinheiro são de fato as mãos de valor. Um Rei 9, 24, comparação um Rei 8, 0.89, um Rei Vala, que é 2P também, 27 de EV contra 0.89, e aí uns 7x aqui perdido que de vez em quando paga, bem baixo. E o que acontece se o field não estiver blefando o suficiente? Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um node lock, a gente vai alterar a estratégia, a gente vai pegar somente essas mãos que não são nada, no meio de hands aqui, tá? A gente vai pegar e vai filtrar essas mãos, ou seja, somente as mãos que não são nada, e a gente vai diminuir a frequência de vezes que eles betam essas mãos. Então a gente vai colocar aqui 20% de check, vai? A gente não vai colocar check o suficiente. A gente vai colocar aqui, ó, dama 8 vai checar com frequência, dama 8, dama 6, 10 e 6, dama 4, dama 3, dama 2, 10 e 4, 6 e 4. A gente vai alocar esse range e a gente vai ver a estratégia adaptada da teoria, tá? Aqui que a gente vai ver. A gente vai ver que o Button checando, quando ele aposta, agora aquelas mãos que tinham um pouco de call se tornam cada vez mais fold. E quanto mais eu forçar isso, né, antes ele tinha 37% de bluff, agora ele tá com 36%, ou seja, eu não aumentei tanto. Quanto mais eu forçar um under bluff, menos bluff do oponente, mais eu deveria estar foldando, tá? Inclusive ao ponto de que, se a gente vier aqui, e nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um exercício bem forte aqui agora. A gente vai pegar essas mesmas mãos, tá, no meio de hands, e a gente vai colocar que ele tá blefando só 20% das vezes. 20% das vezes essas mãos. A gente vai alterar de bet aqui, ok? Ao fazer isso, vocês vão perceber que as mãos que a gente jogava para dar bluff catch se tornam cada vez piores de pagar. A um ponto que a gente já não paga nenhum 7x, certo? A gente não paga nem nada que não seja 2P+, ou seja, tem que estar ganhando de no mínimo um top pair que o oponente deveria estar value betando, como Ice Rei, por exemplo, As, então tem que ter no mínimo 2P, a gente não pagaria nenhum single pair. Então assim, entender isso mudou e muito a minha carreira. Por quê? Porque antes o que eu fazia era prestar atenção na estratégia teórica e tentar pagar bastante. Então eu me prendi em muitos cenários, não pensava em range pré, não pensava no oponente que eu estava jogando, não pensava nas size que ele fazia. Eu já entendo isso melhor e fez uma grande diferença no quanto que eu sou lucrativo, no tanto que eu consigo ser mais consistente atualmente. Tá? O primeiro ponto é esse. A segunda mudança no meu jogo que fez muita diferença foi simplificar as minhas estratégias. É pensar muito mais em estratégia e pensar menos em teoria. Por quê? Porque a teoria ela é randômica, ela é aleatória. A gente fala mixar, ela mistura as ações para que ela se torne menos previsível, para ela se tornar mais indiferente. E a verdade é que a gente joga contra as pessoas. Então a pessoa que está te enfrentando, ela não sabe se adaptar perfeitamente como a máquina. A máquina ela é clarividente. Ela sabe exatamente o que as duas partes fazem, as duas visões. Então se a gente tem um spot aqui, por exemplo, Big Blind versus Button, ela sabe tudo que o Big Blind está fazendo, quanto tudo que o Button está fazendo. Então ela consegue se adaptar com perfeição. A gente não, cara. A gente é humano. Entende? Aí se a gente pegar esse mesmo cenário aqui, ó, vamos ver aqui, ó, Rei 7-5, Button versus Big Blind. Percebam que é 60-40 entre bet e check. E o que eu passei a fazer é simplificar as minhas estratégias. Como que eu faço isso? Eu venho aqui, basicamente, e simplifico. E se eu apostasse tudo, tá? E se eu apostasse 100% do meu range? Essa é a estratégia. Por quê? Porque é muito difícil eu acertar as frequências que tem ali. Eu teria que usar RNG, eu teria que usar alguma coisa aleatória. Ah, de vez em quando eu beto um Vala 5, de vez em quando não. Fica muito difícil de aplicar. E se eu simplificar, eu perco muito EV? Era essa a minha hipótese. E aí o que eu percebi é o seguinte, se a gente comparar os EVs, se a gente pegar um cenário onde esse cenário na direita aqui, a gente tem basicamente lock de nenhum, é teórico. Na esquerda aqui a gente tem uma estratégia locada. Então a gente for ver a diferença da estratégia, que é uma estratégia simplificada, 100% CBET. Aqui é uma estratégia mixada, teórica. E a gente vai ver que a diferença de EV contra a máquina, ela cai. A gente ganhava um EV de 3.18, tá? E o EV agora vai para 3.018. Porém, o que vocês têm que entender é que isso é contra a máquina reagindo. Então se a gente for ver aqui, quando a gente aumenta a nossa frequência de CBET, a gente deveria tomar muito mais check raise, ó. 33% de check raise. E isso não é real, tá? Quando a gente aumenta a nossa frequência de CBET e CBETA range nesses boards, a gente vai estar tomando ali contra um jogador regular 22% de check raise no máximo. Entendeu? E se o cara não se adequa o suficiente, o que faz com que a nossa estratégia perca menos EV ainda, sangre menos EV. Então eu peguei vários cenários que eu deveria ter várias estratégias mixadas e tentei simplificá-la em ações mais fáceis. Às vezes checar muito, às vezes betar muito, mas em coisas que a cada 100 spots que eu jogasse prestando atenção, eu acertaria o 100. Ao invés de tentar replicar alguma coisa que eu erraria muitas vezes por não estar randomizando de maneira correta. Então eu comecei a pensar muito mais em estratégia de jogo e muito menos em teoria. Por quê? Porque estrategicamente eu aplicaria com mais eficiência do
que, teoricamente. E aí, eu comecei a criar estratégias não baseado no que o oponente pode estar errando, mas também no como que ele deveria se adaptar contra mim. Então, pô, e se eu quisesse fazer isso, como ele deveria se adaptar? E aí eu comparo, pô, será que o cara vai ser capaz de fazer isso? Entende? Então fica muito mais fácil eu aplicar coisas sólidas, eu tenho uma estratégia sólida a longo prazo, beleza? Esse foi o segundo aprendizado que eu acho que mudou muito a minha carreira também, beleza? Principalmente se vocês forem pensar que muitos jogadores tem um excesso de informação hoje em dia. Pô, aí o cara vai ver uma estratégia que não é simplificada, que era o caso ali, tá? A gente pegar essa mesma estratégia e for ver uma estratégia que não é simplificada, qual que é a dificuldade de aplicar isso aqui, entende? Assim, às vezes o cara coloca 2, 3 sizes diferentes, pô, como é que você vai saber quando escolher cada size contra cada jogador? É muito difícil de replicar, então não é assim que eu uso a teoria do jogo. Aí eu dobro ela a meu favor e não sou escravo dela. É bem diferente, beleza? Peraí. Se você tá gostando do conteúdo até agora e gostaria de ter mais conteúdo comigo e quem sabe até talvez um curso, uma mentoria comigo, na descrição abaixo tem um link com a lista de interesse pro meu curso que eu estou desenvolvendo, tá? Terceiro conhecimento que eu acredito que mudou muito a minha carreira também foi passar a dedicar meus estudos muito mais aos valores do que aos bluffs. É aprender a valor e betar bem, aprender a extrair ficha dos oponentes. Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso no canal, se você não assistiu ainda, vou deixar no card aqui pra vocês assistirem, que é muito legal, tá? E aí eu quero dar um outro exemplo pra vocês aqui, tá? Olha esse cenário é um rei 7-5, 2 tons, que bate um 10 no turn, um 10 de copa completando flush. Eu tive muitos alunos que checariam rei dama, rei vala, easy rei nesses cenários. E olha a teoria jogando, olha, ela beta, rei dama 100% das vezes, rei vala 100% das vezes praticamente, certo? Ela continua betando vários reis como rei 9, rei 8 com frequência, claro que alguns são flush, certo? Mas assim, ela continua valor betando. E aí eu quero mostrar algumas mãos minhas pra vocês, tá? Aqui a gente tem a seguinte mão, eu abro um As 10 off do button, tá? Sem bebês de VIP, o Big Blind paga, eu aposto o flop uma size alta no board 10-6-2, no turn 4 flush complete, aqui eu teria vários alunos já, checariam muitas vezes, com medo do flush, com medo da sequência, tá? E aqui qual que é a minha linha de pensamento? Cara, ele tem muito 10 combo de 10 off com espadas, ele tem muito combo de 6 off com espadas, 6 e 5 é paribroca, 5 e 4 é paribroca, certo? Então tem muitas mãos de valor pra extrair ainda. Barrelei turn, ó, ele pagou. E aí no river, eu ainda tenho muitas mãos de 10x pra extrair, então eu só penso em extrair valor aqui, certo? Claro que algumas vezes ele pode ter flush, sim, mas ele poderia ter dado check raise e flop com flush draw algumas vezes, ele poderia ter dado check raise e turn com flush draw quando acertou o flush, ele poderia ter saído betando com flush muitas vezes, e aqui eu decido apostar mais uma vez, ó, beleza? E tomo mais um call, e a gente vê lá que ele tem exatamente um 10 off com espadas. E aí, qual que é a linha de pensamento? Cara, às vezes, extrair mais valor com suas mãos de valor é onde mora o dinheiro. Porque, pensem comigo, ó. Aqui no cenário do Rei Dama, o Rei Dama tá ganhando 8.11 de EV ao apostar, tá? Só que se a gente pegar um combo de bluff aqui, vamos pegar um AX, ó. O AX tá ganhando 2.4, ó. Um AX off tá blefando. Ou seja, o Rei Dama especificamente aqui é um top pair, tá ganhando 4 vezes mais o EV de um blefe. Aí se a gente for até o river, vamos pegar aqui um cenário onde um river blank, por exemplo, e que a gente tem algumas linhas, a gente pode betar mais uma size de 67%, a gente pode chovar. Tá claro que o chove vai ser com mãos de valor forte, então flushes principalmente, mas percebam, ó, os valores, combos como rei, certo? Como rei 10, como rei 7, tá? Combos como rei 5 de vez em quando ganham 18 de EV, ganham 29 de EV, ganham 22 de EV, enquanto mais e2, que é um blefe, bloqueando o flush ali com as de copas, ganha 1.05. Então você saber extrair valor com suas mãos de valor, você não ter medo, você identificar que o jogador pode pagar pior muitas vezes, que o range dele é pior que você, que o seu, é essencial para se transformar num jogador vencedor, para ter estratégias vencedoras. E muitas vezes a gente começa a estudar poker, cara, a gente aprende, é blefe aqui, blefe ali, vamos jogar range bluff. Cara, bluff não dá nada, entendeu? Bluff existe só para valor ganhar mais dinheiro. Se você tá enfrentando um cara que te paga, independente se você tem bluff ou não, você deveria aprender a extrair o máximo com seus valores e não blefar nada. Porque se ele te paga, independente se você tem bluff ou não, você não precisa ter bluff, ele não precisa cumprir o papel dele, que é fazer o cara te pagar mais. Entende? Então assim, isso aí fez uma grande diferença na minha carreira. Então esse foi o terceiro aprendizado que eu acho que mudou da água pro vinho o meu jogo. Tá? Claro, se você já chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo. Se ele está te agregando, não esqueça de se inscrever no canal. E vamos embora pro vídeo, tem muito conteúdo pela frente ainda. Vamos lá, para exemplificar para vocês o quarto ponto e o quarto aprendizado, seria basicamente o seguinte: entender melhor a variância e como que o meu jogo se encaixa em cada estrutura para que eu possa estudar melhor, tá? Então assim, primeiro, entender melhor a variância é o quê? Média de participantes, entender melhor como que o tamanho do field afeta a minha variância. Então eu peguei aqui um cenário onde eu jogava mais caro e joguei do mês de agosto de 2020 a maio de 2023 e, pô, perdi 19 mil dólares nesse período, uma média de participantes de 884 jogadores, claro que um ABI bem maior do que eu jogo atualmente. E esse aqui foi meu gráfico depois que eu decidi jogar field menor, mais barato. Percebam, não tem tantos hits, principalmente nessa parte final, mas assim, meu jogo encaixou melhor ali.
aí, tá? E aí a parte de entender como que cada estrutura afeta a nossa jogabilidade, o que eu quero que vocês entendam? Às vezes, cara, você tá aprendendo a jogar e você tem um jogo que é um pouco mais, vamos dizer, niche, é mais passivo, você é ali 18, 12, joga pouco parte do seu range, só joga mão de valor. Se você for jogar um torneio Bounty, um torneio Mystery, que você tem que gamblear, você tem que correr mais baralho, você tem que estar exposto mais a correr mais cartas, provavelmente você vai se dar mal, certo? Assim como também, se você é um cara que joga melhor com fichas, 60 Big Blinds, 80, 100 Big Blinds Deep, desenvolve flop, turn e river, tem um bom entendimento de streets, de como desenvolver os ranges, você vai se dar muito melhor do que usar uma estratégia, por exemplo, que você vai dar muito max late reg, que é registrar no finalzinho do late reg ali, com 10, 12, 15 big blinds, talvez o short stack não está tão bom. Então não adianta nada um cara que tem pontos positivos em relação a deep stack, a mid stack, 40 big blinds, 60 big blinds efetivo, usar uma estratégia de registro onde ele só entra com 10 big blinds, pô, e o short stack dele é fraco, entendeu? Então entender o seu jogo e seus pontos fortes, o que você estudou na sua carreira e como que você toma suas decisões é crucial para você casar aquilo, certo? Para você casar aquilo com a maneira como você vai registrar nos torneios. Por exemplo, dentro do time do Caio Braz, o CB Team, onde eu dou aula hoje em dia, tem muitos jogadores que utilizam a estratégia de max late reg e é muito lucrativo para eles. Eles têm um jogo short stack ajustado, mas tem caras que não tem um jogo short stack tão ajustado. Eu posso colocar eles para fazer isso? Não tanto. Primeiro ponto é, coloco ele onde ele se dá bem, eu coloco ele onde ele joga bem, ajusto o short stack e depois exponho ele a essa estrutura. Então você tem conhecimento das suas fraquezas, tanto quanto dos seus pontos fortes, e você se expor àquilo é muito importante, tá? Não adianta você... Vamos usar um exemplo, uma analogia simples aqui de luta, certo? Imagina que o cara é bom no jiu-jitsu, é bom no chão. Pô, se ele for pro ringue pra trocação, pra lutar boxe com o cara, ele vai tomar um pau, porra. Por quê? Porque se ele ficar trocando soco e o negócio dele é imobilizar o cara, não faz o menor sentido, ele vai perder. É a mesma coisa no poker. Se você é bom em trocar soco, não vai pro chão com o cara do jiu-jitsu, entendeu? É mais ou menos esse o ponto. E entender como que a variância do jogo afeta, como que o tamanho do field afeta e como que o seu jogo se encaixa em cada estrutura é essencial pra você se tornar um jogador consistente. Então assim, fez uma grande diferença pra mim, porque às vezes eu estava tentando estratégias de registro que não casava muito bem com a meu perfil de jogador, certo? Então ter esse tipo de conhecimento fez muita diferença também. E agora, rapaziada, a quinta coisa que eu acredito que fez eu evoluir demais, tá? Então, tanto como jogador como como pessoa, foi ensinar, tá? Então, assim, eu não sou instrutor só porque eu gosto de ser instrutor, eu gosto também, mas eu comecei sendo porque eu percebi que quando eu ensinava as pessoas, eu internalizava melhor. Então, pô, quando eu faço 12, 15, 18 X1s no mês com os alunos, eu tô afiando meu próprio machado, eu tô afiando minha própria faca, além de ensinar os outros. Então, fazer com que eu me coloque em um comprometimento de ensinar, eu já fazia isso no começo da carreira, tá, rapaziada? Antes de ser instrutor, eu pegava uma aula, assistia 5, 6 vezes, resumia em slides e compartilhava com meus amigos que estudavam comigo, no meu grupo de estudo. Então você ensinar uma linha, discutir uma linha, é muito importante para que você se desenvolva as habilidades que você precisa, porque repetição é tudo, certo? Você não aprende uma coisa fazendo uma vez, você tem que repetir e repetir, tentativa e erro. Então ensinar foi um ponto chave também para eu ter uma guinada na minha carreira no geral, tá? Vamos lá, o sexto ponto, que esse é bônus, tá? O vídeo seria 5, mas eu pensei que eu acho que faz bastante sentido também, é estar aberto a opiniões e críticas, tá? Porque o poker envolve uma quantidade de ego grande, assim, certo? E aí eu lembro até hoje de um caso que aconteceu quando eu estava começando a estudar. Eu tinha um instrutor que era bem casca, mas muito bom jogador, muito bom instrutor, me ensinou pra caramba, mas ele meio que maltratava os alunos mesmo, sabe? Tipo assim, ele era bem incisivo nas opiniões dele. Eu lembro que o primeiro caça-leaks que eu fiz, primeira mentoria que eu fiz com ele, foi aberta pro time e, cara, ele pegou um erro meu que eu cometi, eu não sabia que era um erro, certo? E tinha muitas mãos dentro dessa linha, e pô, ele ficou repetindo aquele cenário. Eu me senti diminuído de certo modo, mas quando eu fui pra fazer esse X1, a minha mente tava assim, ó, cara, eu vou tentar colher tudo de bom que esse cara pode me passar e abstrair aquilo que eu não acredito, entendeu? Então assim, a linha que ele me passou foi muito importante, de fato eu melhorei, só que não tinha como ele me cobrar uma melhora durante a review, eram mãos passadas, ele poderia me cobrar no futuro, mas ao mesmo tempo, imagina que se eu pegasse birra dele, tá? Já teve casos de jogadores que não gostavam da minha abordagem. Às vezes eu também sou incisivo, às vezes eu chego a ser um pouquinho agressivo de certo modo nas palavras, e é pra dar uma chacoalhada na vida do cara, pra dar uma chacoalhada na realidade, porque eu acredito que se eu ficar só, tá tudo bem, ele não aprende, e isso foi extremamente essencial também pra aprender a ouvir, aprender a ter a mente aberta, estar aberta a opiniões e críticas, independente se a pessoa joga melhor ou pior do que você, às vezes o que ela tá falando faz sentido, e isso faz uma grande diferença também, tá? Porque no poker você vai ouvir opiniões divergentes o tempo inteiro, as opiniões de fato se divergem, as estratégias se divergem, você tem que mudar o seu jogo em diferentes cenários, diferentes ABIs, diferentes jogadores, e você está aberto a ouvir
a refletir e a tomar uma decisão com bom senso é extremamente essencial também na carreira do jogador, tá?